Vamos meditar um pouco na Palavra de Deus, na nossa lição 7 da revista Poder e Autoridade. Nós vamos falar um pouquinho sobre soberba, a queda do homem. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos os nossos amigos e irmãos. Quero falar um pouquinho hoje da nossa revista. Vamos estudar um pouquinho essa lição para amanhã nós falarmos na escola bíblica, mas hoje vou trazer um pouquinho aí para você que está nos ouvindo e nos vendo aí, através desse vídeo. Vamos falar sobre a soberba e a natureza decaída, né? Mas antes de tudo, você pode deixar o seu like, né, o seu gostei, também, se não for inscrito, se inscrever em nosso canal, Daniel Pinto, Evangelizando Vidas, e também aí, né, deixar seu comentário, né? E você está nos ajudando para que o nosso canal possa crescer, possa ter mais inscritos e pessoas que venham nos ajudar aí no decorrer do tempo. Enquanto nós temos ainda liberdade, irmãos, vamos falar, né, do amor de Jesus, vamos falar das coisas do reino do Pai, né? Está aqui conosco então a nossa revista, essa aqui, ó. Poder e Autoridade. É a lição que nós temos estudando, né? Poder e Autoridade, a lição 7. Vamos falar um pouquinho nesta tarde, início de noite quase, né? Vamos ver um versículo, capítulo 13 e versículo 9 do livro de Jeremias. Está escrito assim: assim diz o Senhor, deste modo farei, também apodrecerei a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Então aí está o princípio da nossa lição, o versículo baseado, né, em Jeremias. Nossa lição se baseia nisso. Jeremias capítulo 13, versículo 9, está falando da soberba de Judá, né, e também de Jerusalém. Essas duas cidades, né, Judá era dominada por um rei, Jerusalém pelo outro, né? E muitos se afastaram de Deus, afastaram-se da promessa de Deus e achavam que nas suas próprias forças eles iam ter o comando, né? E Deus jamais ele dá ao homem, ou ele deixa o homem se gloriar, pois que a glória é dele, né? O poder é de Deus, tudo vem de Deus. Deus fez os céus e a terra, criou tudo. E muitas vezes o homem se acha no poder de, né, pensar que ele é mais do que Deus, ou ele pode mais do que Deus. E aí está dizendo a palavra de Deus, Jeremias está agora falando ao povo de Judá e ao povo de Jerusalém, né? Deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Então essas duas cidades estavam apodrecidas pela sua soberba, apodrecidas pelos seus pecados, estava se achando no topo, né? Estava lá em cima, pensando igual a Torre de Babel, aqueles que construíram a Torre de Babel, que achavam que iam tocar no céu, e chegar lá no céu, mas Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Deus jamais vai deixar o homem pensar que é alguém. Por quê? Porque Deus é que domina, Deus é que faz as coisas. E muitas vezes nós pensamos, mas eu tenho poder, eu tenho autoridade. Mas não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que as coisas se encaminham. Deus, ele conhece todas as coisas, né? Ele está no controle de todas as coisas. Porque a glória dele, o poder é dele, né? Tudo está sobre o domínio dele. E aqui a lição está nos dizendo, né, que Deus olhou a soberba de Judá e a soberba de Jerusalém, que estava apodrecido no meio dela. O povo andava com o nariz empinado, achando que tudo podia ser do jeito que eles queriam, né? Mas aí Deus ele começa a trabalhar. E a gente começa a ver aí os efeitos que surge a soberba,
no meio da família. Quando o homem, quando a mulher, quando a família vive nisto e se afasta de Deus, mesmo pensando que Deus está no meio, Deus não aceita a soberba. Porque o homem soberbo, ele vai de mal a pior, né? Ele se destrói e destrói as pessoas que estão ao seu lado. Você já viu uma árvore, eucalipto? Ele não deixa ninguém crescer ao seu redor, né? O pinheiro, ele vai queimando tudo, ele vai destruindo tudo, ele solta aquilo que tem nele e vai destruindo. O espinheiro, ninguém cresce perto de um espinheiro, perto de uma árvore de maricá. Ninguém cresce. Nenhuma árvore se produz ali, nenhuma planta, nenhuma flor. Por quê? Porque são coisas que se acham importantes, só ele domina o pedaço, né? Então não tem os espinhos de um maricá, os espinhos que produzem. Não tem como. A rosa, você olha a rosa muito linda, muito bonita, mas se você toca sem se cuidar, você vai machucar as tuas mãos por causa do espinheiro da rosa. Vê aquela coisa bonita, aquela coisa linda, né, que a roseira produz, mas os seus espinhos muitas vezes são terríveis. E assim muitas pessoas estão vivendo, né, em soberba, estão vivendo longe de Deus, pensando estar perto, mas estão longe de Deus. E olha que aqui está nos dizendo, vamos ver um ponto aqui, a soberba de Adão, o sentimento de justificação. Diz assim, porque perguntou Deus a Adão, quem te fez saber que está nu? Era uma pergunta de Deus para Adão. Deus estava perguntando, quem te fez saber? Quem te disse, Adão, que você está nu? Deus perguntou para Adão, porque Adão se escondeu de Deus. E quando Deus falou para Adão, ele ficou com medo, ele ficou com vergonha de se apresentar diante de Deus. Ele disse, estou nu. E Deus, mas quem te mostrou, quem te falou, quem disse para você que você está nu? E agora, olha os comentários aqui. Daí Deus continua dizendo, comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Olha a resposta de Adão, a resposta do homem, a resposta de Adão para Deus. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 11 e 12. Olhe bem, Adão, ele automaticamente colocou a culpa agora na mulher. Ele não quis assumir o erro, porque, irmãos, você que está nos ouvindo, automaticamente a pessoa que erra, ela nunca quer assumir o seu erro, ela sempre quer colocar na culpa de alguém. E Adão agora jogou tudo para cima de Eva, dizendo, a mulher que tu me deu, a esposa que tu me deu. E colocou a culpa em Deus. Deus, tu me deu uma mulher aí que automaticamente aí, ó, fez errado. Essa mulher aí não era certa para mim, né? E Deus olhando para isso, irmãos, olhe bem. Deus, mas quem te disse, Adão? E Adão já justificando, disse, é uma mulher que tu me deu por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Se auto-justificou Adão. Adão estava se justificando diante de Deus e mostrando que Deus estava errado naquilo que ele fez. Pensando em dizer, né? Adão estava dizendo, tentando dizer que Deus errou em dar Eva para ele. Mas não quis assumir o seu erro, não quis assumir o seu pecado. Não quis assumir aquilo que ele fez de errado. Deus não erra, irmãos, quando Deus nos dá. Deus nos dá a coisa certa, é nós que erramos, é nós que pecamos, é nós que saímos dos limites de Deus. Deus assim, ó, vocês podem comer de todas as árvores que tem no jardim, de tudo que tem no jardim vocês podem comer. Mas vocês não podem, de maneira nenhuma, comer daquela árvore, do conhecimento, da vida, né? Mas Adão automaticamente não observou a lei de Deus, né?
Deus está dizendo para ele: não faça isso, Adão. E Adão foi ali e comeu do fruto proibido. E ele disse: a mulher que tu me deu por esposa, essa me deu e eu comi. A soberba de Adão levou a apontar a culpa e encontrou dois: a autoridade divina e a esposa. Então Adão, olhe bem, Adão encontrou duas pessoas culpadas para ele justificar o seu erro, porque comeu a fruta. Não precisava ter comido, mas comeu. E agora ele achou alguém para automaticamente botar a culpa em Deus, primeiramente, dizendo: a esposa que tu me deu, né? E colocou a culpa em Eva. Essa mulher que tu me deu, hein? Me deu o fruto e eu comi. Justificando-se diante de Deus, tentando se auto-justificar, dizendo que ele não tinha errado. Foi Deus que errou, dando uma esposa para ele daquele jeito, né? E Deus, irmão, Deus faz tudo certo. Deus, ele escreve. A Bíblia diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Os caminhos de Deus são mais altos que os homens. Os pensamentos de Deus são mais perfeitos que os nossos pensamentos. E agora Deus ainda continua aí, irmão, né? Eva, ao mesmo tempo que culpou Deus, culpou Eva, tentando justificar-se dizendo que alguém dado pelo próprio Deus foi quem lhe deu o fruto para comer. Então olhe bem, ele dizendo: a pessoa que Deus deu para ele foi a pessoa que deu o fruto, foi a pessoa que ele... Então, meus irmãos, olha, escute bem. Quando nós erramos muitas vezes, em vez de assumirmos nossos erros, ficaria muito mais fácil, ficaria muito mais... se tornaria muito mais fácil nós assumir os erros que cometemos do que colocar a culpa em alguém. Quando a pessoa sai da igreja ou sai dos caminhos do Senhor, ela nunca diz: ah, fui eu errado, fui eu que cometi um erro. Não, ela sempre vai justificar o seu erro. Ah, porque o irmão fez isso, porque a irmã fez aquilo. Ah, porque o pastor era muito rude. Ah, porque o obreiro era muito rude. Ah, não foram me visitar. Ah, não fizeram isso, não fizeram aquilo. Nunca ele diz: fui eu que errei, fui eu que pequei. A Bíblia diz que se o homem tem que se queixar, se queixa dos seus próprios pecados. Mas as pessoas não se queixam dos seus pecados. As pessoas querem colocar a culpa dos seus pecados em alguém. Então ela vai justificar, se auto-justificar diante de Deus. Muitas vezes ela reclama de Deus: ah, Deus, por que permitiu isso? Por que deixou acontecer isso? Por que Deus? Por que isso? Por que aquilo? E não é assim a coisa. Deus faz a coisa certa. É nós que entramos por caminhos diferentes, nós que entramos por caminhos errados. Nós que muitas vezes não obedecemos à lei de Deus. E aí cortamos atalho. Achamos que pela direita ou pela esquerda é melhor, é mais fácil. O que a Bíblia diz? Que aquele profeta, aquele homem que foi profetizar contra o altar, a Bíblia diz que Deus disse assim: não pares, não coma pão na casa de alguém, faz isso e volta embora. Não vem pelo mesmo caminho. A Bíblia diz que ele fez, e de repente um moço lá viu, o filho do profeta viu ele, foi lá e disse para o seu pai: olha, fez isso, fez aquilo, profetizou, e a coisa aconteceu. E o profeta mais velho mandou chamar ele. Ele disse: não posso. Não posso, Deus disse para mim nem voltar pelo mesmo lugar. E aquele homem disse: não, eu também sou profeta. E aquele homem cedeu, porque acreditou no profeta mais velho. E a Bíblia diz que foi triste o fim dele. O mesmo profeta que disse para ele ir para a casa dele comer pão e descansar lá, que disse que era profeta, foi o mesmo que profetizou para ele que ele tinha entrado em desgraça por desobedecer a Deus. Então muitas vezes nós, meus irmãos, desobedecemos a Deus porque caímos nas ciladas do inimigo. Ouvimos a voz do inimigo e não ouvimos a voz de Deus. Eva e Adão foram a mesma coisa. Eva
sabia que não podia comer, mas ouviu a serpente. Ouviu a serpente e caiu no erro. Desobedecer a Deus. Porque a serpente diz, não, vocês vão ser igual a Deus, vocês vão ter os olhos abertos, vocês vão enxergar, vocês não vão morrer nada. Quantas pessoas aí estão mortas espiritualmente porque não obedecem a Deus e acham que estão bem? Então Deus, Ele olha para nós e está dizendo, não faça isso. Aleluia. Glória a Deus. Então Adão, primeiramente, colocou a culpa em Deus, depois na mulher. Dizendo, a mulher que tu me deu, essa não é tão boa assim, Deus. Tu disse que tudo que fez é bom, essa mulher não é tão boa, não. Olha bem, fez eu pecar, fez eu errar. Me deu e eu comi. Existem muitas vezes falsos argumentos para se defender. Ao invés de reconhecer e se humilhar, Adão tentou incriminar e argumentar com Deus. Olhe bem, em vez de se humilhar diante de Deus, reconhecer, não, eu errei mesmo, Deus, eu fiz errado. Não era para ter feito isso, não era para dar ouvido para Eva, não era para me comer. Deixa Deus tratar com a Eva. Deixa Deus. Deus sabe como ia tratar. Mas ele automaticamente ouviu a voz da sua mulher e comeu. Não sei o que se passou na cabeça de Adão naquele momento, não sei o que Adão estava pensando, que Adão estava agindo, não sei. Mas automaticamente Adão errou diante de Deus porque pensou que agora se justificando diante de Deus, se auto-justificando, botou a culpa totalmente em Deus e em Eva. E depois, em vez de se humilhar, reconhecer o seu pecado, não. Tentou argumentar com Deus, tentou colocar Deus na parede. Não, foi a mulher, foi tu que me deu, foi tu que fez errado. Olhe bem, isso faz lembrar que muitos cristãos fazem hoje, alegando que descumprem os mandamentos bíblicos porque o pastor ou a igreja que Deus lhe deu, lhe permitiu fazer isso ou aquilo. Ou seja, comer do fruto proibido e tentar justificar seu erro com a alegação de que alguém enviado por Deus lhe permitiu transgredir ou lhes dizer que transgressão não é transgressão. É igual eu falei agora há pouco. Aquele profeta foi ouvir o profeta mais velho aí, pereceu, morreu. Foi comido, foi devorado por um leão. Ficou ali, o leão só matou ele, deixou atirado no meio do caminho. Há muitos cristãos assim, irmãos, que estão atirados na sua vida espiritual, pensam que estão vivos, como diz Apocalipse, pensam que estão vivos, mas estão mortos. Já não tem mais vida, estão mortos na fé, mas ainda pensando que estão vivos. Porque pensam, porque erram, porque fazem e justificam diante de Deus. Não, foi o pastor, foi a igreja. Eu andava tão certinho, mas vim para essa igreja. Veio esse pastor, trocaram o pastor. Veio outros obreiros aí, veio o dirigente do coral, veio o líder a líder da oração. E trouxe coisa diferente. E eu fui atrás, pensando que era certo. Mas se a Bíblia está nos dízimos, a Bíblia nos ensina a ser fiel a Deus, a obedecer a sua palavra, a obedecer os seus mandamentos, e aí nós vamos desobedecer a Deus pelo que os outros dizem. Nós temos a palavra de Deus em nossa frente. Então não podemos obedecer a Deus porque os outros dizem. Se eles não trazerem a palavra de Deus, não falarem segundo a palavra, nós não podemos ir atrás dessas pessoas. Essas pessoas são como vento, somos como raiz morta, que estão ali muitas vezes na terra. Esses dias, falei em um vídeo aí, em outro local aí, esses dias nós fomos extrair uma árvore, aparentemente aquela árvore é muito grande, foi extraída, ficou a raiz na terra, muito difícil de tirar, não dá para fazer em cima, não dá para fazer nada em cima daquela raiz. E aí
as pessoas pensavam, mas deve ser muito funda, deve estar viva por baixo, deve ter muita, a raiz dela deve tá boa ainda. Então contratamos uma pessoa onde trabalha ali, conversamos com as pessoas, foi contratado então uma pessoa para tirar, e essa pessoa olhou e disse, pá, não, é difícil, foi cortando com machado, cortando, e foi tentando tirar, foi cortando as raízes, foi cortando as que estavam em cima, mas olhou e disse, ah, não, é muito difícil, ela deve ser profunda, deve ter alguma coisa aí por baixo. Então contrataram uma máquina para vir escavar e tirar. A máquina foi escavando, depois as raízes cortadas pelos arredor, e a máquina foi escavando, 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 e quando viu, não era tudo aquilo, ela estava morta, ela só estava ali. Parecia uma fundura, não, ela estava no solo. Se viesse um vento muito forte, ela cairia, porque ela não tinha raiz profunda. Ela não tinha raiz profunda. Então muitas vezes é assim a vida do crente. Ele não tem uma vida de oração, não tem uma vida de jejum, não tem uma vida profunda com Deus. E aí vai errar, vai pecando, vai errando e vai colocando a culpa em alguém. Alguém tem que ter as costas largas. Alguém tem que ser o alvo dele, né? Mas Deus está dizendo para nós, se nós nos humilharmos e orarmos e buscarmos a Deus, nós vamos encontrar misericórdia de Deus. Amém? Só trouxe uma palhinha para você da lição que vou dar amanhã. Tem muita coisa aqui boa, né? Tem muita coisa maravilhosa aqui, né? Fala sobre soberba de Eva, né? A soberba de Caim, a busca de uma justificação para seguir no erro, a soberba de Caim, né? A inveja, a dor da soberba pela qualidade alheia. Olha, muita coisa boa, hein? A ação destruidora desencadeada pela soberba, características, efeitos da soberba. A soberba como lâmpada, a soberba torna o homem inimigo de Deus. Olha aí, temas importantes, pontos aqui importantes. Soberba marca a natureza humana decaída. Então tem muita coisa boa aí. E amanhã estarei, domingo de manhã, a partir das 9 horas da manhã, estaremos ali na nossa área, nossa congregação, trazendo esta lição, né? Nós voltamos a estudar um pouquinho poder e autoridade, e eu vou entrar nessa lição aqui, na lição 7, né? Trazendo sobre a soberba. Uma palhinha para você. Então não nos deixe de nos ajudar, curta aí, comente, né? Espalhe para os outros, né? Compartilhe. Muitas pessoas não compartilham, muitas pessoas não só abrem ali e nem olham o conteúdo, né? Elas não querem muitas vezes ver o conteúdo. Então eu quero que você nos ajude aí, deixe o seu joinha, né? Se inscreva se não for inscrito, e aí ative o sininho para que eu possa, quando todos os conteúdos que sair, o que eu postar aí, possa você receber, né, os conteúdos. Não esqueça disso, nos ajude aí, para que essa palavra vá mais além. Hoje eu trouxe um pouquinho aí do que vou ministrar amanhã de manhã, né, ali na área Fanatrófio, para os obreiros, para as irmãs, para os jovens, né, que estarão ali reunidos na escola a partir das 9 horas da manhã. Estaremos ali reunidos, trazendo essa palavra. Então, esteja presente conosco, que Deus te abençoe. Não esqueça de estar conosco, né? Que Deus te abençoe. E eu sei que a bênção de Deus vai ser... que me afrontam vão cair, e as muralhas que me prendem vão... Estamos juntos. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Deus abençoe essas pessoas. Dá a tua graça para elas, Pai. Para que elas possam receber a tua misericórdia, a tua bondade, Senhor. Que elas possam ser usadas por ti. Que a soberba nunca venha entrar no coração dessas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Que elas possam, Senhor, receber a tua misericórdia, Deus. Toca na sua família, no seu lar. Repreende as enfermidades, todo mal agora, em nome de Jesus, Pai. Para a glória do nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Esteja conosco. Evangelista Daniel Pinto, evangelizando vidas. Que Deus te abençoe. Esse é o nosso canal. Que Deus te abençoe. Aí no YouTube, curta, né?
Aí deixe seu joinha, comente e também transmita para outros, compartilhe. Amém?